E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre indicadores de performance de equipe comercial em função de metas por equipe. Nessa planilha que vocês estão vendo hoje, a gente conseguiu desenvolver um cenário em base teste que possibilite para o gestor tomar uma decisão ou elaborar planos de ação para melhorar a performance da equipe comercial. Nesse vídeo a gente vai ver como a gente faz isso. Pessoal, como vocês podem ver nessa planilha, a gente tem uma base teste, como citado, né? E que a gente tem um total de... Vou pegar para vocês um pequeno resumo da situação. Trazer para cá, tá ótimo. Esse aqui é o resumo da nossa situação, tá? Estamos falando de 20 equipes, 58 gerentes e 210 vendedores, ok? Que, quando totalizados, os resultados do ano de 2023, okay, a gente vai ter esse quadro aqui. Um total de R$673 mil de contratos totais, dá um total de 2.686 contratos, né? Pagos efetivamente, a gente tem um total de R$536 mil aproximadamente, totalizando 2.142 contratos, e R$137 mil aproximadamente de contratos pendentes de pagamento. O cliente foi, se interessou, mostrou interesse, iniciou-se uma negociação, registrou-se essa vontade, essa demanda. Isso dá um total de 544 contratos no ano de 2023, nesse exemplo que a gente está dando, ok? Logo abaixo, à esquerda aqui, um pequeno resumo sobre o que a gente viu até agora, né? Que diz respeito a... Deixa eu pegar aqui. Ok. Aqui, ó. Como não podia deixar de ser, a Chats for Sure sempre presente. Aqui o resumo, né? A meta do ano era 2.872 contratos, realizado 2.142, isso pode ser atualizado diariamente, mensalmente, etc. Nesse exemplo, é um ano fechado de 2023, tá ok? Cujo qual a gente vai ter aqui os meses, né? E cada mês, no caso aqui janeiro, vocês vão perceber algo muito legal, que é essa bolinha vermelha indicando que não foi batida a meta de janeiro. Se foi batida, ela vai ficar verde, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Foi um total de meta de 271 contratos, dos quais foram realizados, pagos efetivamente 180. Totalizou-se 66%. Isso é válido para os outros meses, como eu falei para vocês, fevereiro, março, abril, etc. E você vai observar que neste exemplo, em 2023, os resultados não foram de acordo com o que estava previsto para a nossa empresa, né? Nada como um 2024 para a gente mudar esse cenário, tá? Então, de posse dessas informações, a gente pode descer para o segundo gráfico, que diz respeito já a uma análise analítica que a gente fala, tá? O que seria essa análise analítica? A gente teria, por exemplo, aqui uma análise mês a mês, constando contratos pendentes e realizados, todos no caso, né? Somente os pendentes ou somente os fechados, tá? Vocês vão observar que quando a gente clica em qualquer um dos meses aqui, isso é uma melhoria que a gente criou usando o VBA e tudo mais, que permite que, clicando nos meses, assim como a gente tem no Power BI, a gente consiga filtrar os outros gráficos, independente de um filtro à direita ou à esquerda, como você queira, tá? Então, nesse caso aqui específico, está filtrado aqui um mês de agosto, que eu selecionei. E todos os resultados a partir de agora, à direita e abaixo, vão estar em função do mês de agosto. Vamos dar uma olhada? Olha só que legal. Nesse segundo quadrante aqui, deixa eu selecionar outros meses, vocês vão ver que a gente vai mudando, tá vendo? Vai oferecendo algumas mudanças em função daquele número, ok? Até dezembro, vou voltar em agosto agora, só para a gente continuar o nosso raciocínio. Em agosto, vocês vão perceber que a gente teve, eu já vou deixar agosto aqui, pronto, perfeito. Em agosto a gente tem todas as semanas do mês aqui. Tiago, são 6 semanas por mês? Que história é essa, né? Lembrando que, em média, a gente fala de 4 semanas cheias no mês, né? Talvez 4 semanas e meia.
Só que elas se dividem em até 6 semanas oficialmente, se a gente olhar o calendário. Então, com essa ideia, a gente criou esse painel para visualizar por semana, independente se existe um dia só lá na sexta semana ou na primeira semana, ou 2 dias somente lá na primeira semana. Então a gente tentou dividir o melhor possível para que a gente pudesse ter essa visão semanal e não ficar agrupando aquele umzinho com a quinta semana ou com a primeira semana e tudo mais. Então, para esse cenário, a gente tem depois, lembrando, a gente saiu do mês, entramos no analítico da semana de agosto, tá ok? E aqui eu vou ter também os contratos realizados, os contratos, deixa eu pegar aqui, Ctrl Shift, aqui ó, 22 contratos realizados num total de 28 na primeira semana e 6 pendentes, ok? O que a gente tem aqui mais? A gente tem aqui, ó, na segunda semana 46 contratos, dos quais 39 foram realizados, 7 pendentes. O nosso auge foi aqui na quarta semana, em que a gente teve, deixa eu pegar aqui, ó, quarta semana, 56 contratos, dos quais 40 foram realizados e 16 ficaram pendentes de fechamento, ok? Cabe talvez o gestor chegar no meio da semana, lá na terceira, que seja na quarta, fazer um plano de ação para ver o que vamos fazer com esses contratos para trás, ok? É uma visão que a gente teria. Outra visão, continuando nessa linha dentro do mês selecionado, tá? A gente teria análise por vendedor, ok? Na análise por vendedor, deixa eu só voltar aqui, acho que dá pra gente visualizar ela bem aqui. Deixar ele aqui com zoom, fica legal. O que a gente tem aqui? A gente tem uma análise que vai mostrar grupos de 5 em 5 vendedores. Vou voltar lá para a primeira página, mostrando do maior resultado ao menor resultado dos vendedores, quantos contratos ao todo o vendedor teve, quantos efetivamente fechados. No caso aqui ele teve 4 fechados efetivamente, por isso está em verde, e nenhum pendente esse primeiro vendedor. Lembrando que com a base teste os nomes aqui não vão condizer com algo próximo de uma realidade factível, tá? Vamos para a sequência. Você vai observar que a gente tem aqui uma análise, um analítico mensal, que vai dizer dia a dia os resultados de pendente e realizado desses contratos que eu estou selecionando, tá? Vocês vão ver aqui, por exemplo, que eu vou ter aqui, deixa eu colocar novamente aqui, ó, a gente tem aqui, ó, no dia 1º de agosto, todas as equipes, né, a gente teve um resultado em 2023 de 6 contratos, dos quais 5 foram efetivamente fechados e 1 ficou pendente para fechamento, tá? Dentro desse range que a gente pegou aqui até o dia 11 de agosto, a gente teve um resultado expressivo aqui no dia 9 de agosto. Foi uma quarta-feira, tá ok? O que quer dizer esse resultado aqui pra gente? Quer dizer que... só sair daqui novamente. Estou apanhando desse teclado aqui, mas eu vou chegar lá, tá ok? Prometo. O que a gente tem aqui, por exemplo, em 14 de agosto? Vou pegar 14 de agosto ou 9 de agosto, tanto faz. Vou pegar aqui. A gente tem um cenário aqui. Vou pegar aqui que está legal também. E esse outro aqui que também está legal de analisar. Tá? No dia 9 de agosto, a gente teve um total de 10 contratos, dos quais 9 foram efetivados e 1 ficou pendente. Lá no dia 14 de agosto também a gente teve 8 contratos, dos quais 7 foram efetivados e 1 ficou pendente. Então a gente passa a ter uma gestão agora diária dos contratos realizados por equipes e a gente pode descer a nível de vendedor, como vocês viram lá anteriormente, tá ok? Essa visão permite que a gente possa fazer uma gestão focada em plano de ação para batimento de meta. Um grande facilitador para que a gente possa trabalhar com essa planilha é a forma de alimentar esses dados com ela, tá? Basicamente você pode extrair isso de qualquer sistema que você tem, em formato de relatório, pode ter mesmo Excel, copiar os campos que eu preciso, alguns poucos campos, acho que não vamos ter problema em relação a isso. Temos a segunda opção, que é alimentá-la de forma automatizada via banco de dados, que é uma opção sempre válida, tá? Evita erros manuais.
E basicamente você tem que alimentar com os dados do veículo, placa fabricante, ano, modelo, data de aquisição, KM rodada, etc. Bem como o proprietário, o nome dele, sei lá. Telefone, e-mail, porque os planos de ação geralmente são focados em ações de marketing que vão usar um telefone, ou até mesmo o e-mail da pessoa, né? Telefone para WhatsApp, sei lá. Bem como o valor do contrato em questão. E as datas de pagamento e de contrato, efetivamente. Os outros campos são campos de controle que a gente utiliza para gerar os indicadores, tá? Do outro lado aqui a gente tem a meta por equipe, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem as equipes com sua referente meta do mês e ano que eu selecionar aqui. Isso é alimentado manualmente, obviamente. Porém, tendo isso num banco de dados de um sistema, qualquer que seja, a gente poderia trazer esses campos da mesma forma. Ok?